Às vezes assim a palavra de Deus: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocede para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Amém. Para a conservação da alma. Amém? Amém. Bendito Espírito Santo. Pedimos a Ti graça, misericórdia, para podermos, Senhor, compartilhar aquilo que o Senhor já colocou em nossos corações. E pedir também dupla graça, dupla misericórdia, para que isso se torne realidade em nossas vidas, a começar de mim. A questão da fé, da caminhada da fé, de preservar a fé, o Senhor sabe que é difícil. O Senhor sabe que é difícil. E missão impossível para nós, sem a Tua ajuda, levá-la a cabo. Mas, Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, contamos com a Sua ajuda. O Senhor foi nos enviado, dentre outras coisas, para nos ajudar, para nos consolar, para ensinar aquilo que o Senhor, para fazer-nos lembrar aquilo que o Senhor Jesus ensinou. E como os irmãos já disseram aqui, já lembraram na Sua palavra, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, Espírito Santo, nos ajude, dá-nos graça para completarmos a nossa carreira. Amém. E, Senhor, que nós não possamos negar a fé ou retroceder, mas que nós possamos ser destes que avançam e obtêm do Senhor um bom testemunho. Amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus, é no Teu nome que oramos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Amém. Bem, como os irmãos já sabem, o contexto dessa carta de Hebreus, né? Essa carta foi escrita para os hebreus, né, os judeus, e foi uma época de muita perseguição que eles estavam enfrentando, né? A gente pode ver, a gente pode acompanhar lá em Atos, nas cartas de Paulo. Houve um período que a igreja estava sendo perseguida mesmo, muito, e muitas dessas perseguições, né, a gente pode ver lá na história de Paulo, na sua defesa. Muitas dessas perseguições vinham dos próprios religiosos da época, né? A gente via lá, eu não lembro direito, em Filipos, né? Derbe, se não me engano, Listra, quando os grupos religiosos, né, dominantes ali, eles aguçavam, instigavam o povo, né, para perseguir o apóstolo e os seus cooperadores. Eles tinham que sair muitas das vezes, né? Inclusive de Damasco também, né? Ele teve que, Paulo, quando foi descer, né? Foi até de noite, por um cesto, né? Então, se a gente for ver, então era perseguição. E a perseguição vinha muito do grupo religioso da época, que eram os judeus, o judaísmo. E, nesse período aqui da carta, no contexto da carta de Hebreus, os novos crentes, judeus que se convertiam, né? Eles chegaram a se deparar com essa situação de extrema perseguição. Era perseguição vinda dos judeus, do judaísmo, era perseguição vinda do império, né? Ao ponto de muitos morrerem, perderem suas casas, eram expulsos, enfim. Os crentes estavam passando, os novos crentes estavam passando por isso, os antigos também. Porém, os novos começaram a desanimar na fé, por pressão das perseguições. E eles começaram a retornar ao judaísmo, porque de uma certa forma era mais confortável, né? Se o judaísmo que estava perseguindo, se eu voltar para o judaísmo, eu não vou sofrer perseguição. Mas uma vez voltando, eles tinham que praticar novamente, né? Eles tinham que se envolver novamente com aquelas antigas práticas, que agora que eles tiveram uma nova revelação, aquilo não tinha mais sentido. Então, a grosso modo, de uma forma bem assim, como o Claudio fala, né? Uma forma bem panorâmica, podemos dizer que o contexto histórico do livro de Hebreus era nesse sentido. E o autor, ele escreve justamente para esse grupo, que eram muitos estavam voltando, desistindo da fé.
conta das perseguições, ou seja, por conta de fatores externos. E esse contexto, por esse contexto por si só, ele já fala muito ao meu coração, por conta que hoje nós vemos muitas pessoas também retornando a antigas práticas, por fatores externos, que, embora na nossa sociedade, no nosso contexto social, não há aquela perseguição, né, como os nossos irmãos, esses irmãos estavam enfrentando, morte, perder suas casas, prisões, mas existem fatores hoje, né, existem fatores hoje que estão levando muitos a desanimarem na fé, muitos a retroceder àquelas antigas práticas, né? Eu acredito, é bem provável que todos nós aqui, nesse exato momento, venha à mente irmãos que outrora caminhava com a gente e hoje já não caminha mais, por N motivos. A fascinação do mundo, a sedução, né? Há 30, 40 anos atrás, o mundo para o crente não era tão fascinante como hoje. Havia uma distinção. Olha, isso aqui é igreja, isso aqui é o mundo. Mas hoje, como o mundo invadiu por permissão de muitos, dentro do ambiente cristão, né, as pessoas, muitos irmãos, estão sendo seduzidos a se afastarem, a negar, a voltar a práticas que cometiam no mundo. O irmão era do mundo, o irmão tinha suas práticas, né? A irmã teve a revelação, foi aos pés do Senhor e entrou para a vida da igreja. Aí hoje, muitas daquelas coisas que ele via no mundo está dentro da igreja. O irmão acaba, né, tem muitos que acabam se envolvendo com essas coisas. Essa semana eu vi um testemunho negativo de um irmão. Ele tinha um canal, né, no YouTube, um canal gospel. Ele tinha família, filhos, né? E ele foi tendo sucesso. Foi começando a se afastar. Ele é músico. Aí esse sucesso que ele teve no YouTube, ele é um irmão. Esse sucesso que ele teve no YouTube começou a bater com a vida dele, a vida familiar dele, né? Porque eram muitas demandas. Foi ficando famoso, o dinheiro foi entrando. Moral da história: esse irmão começou a deixar de reunir com os irmãos, ter comunhão. Esse irmão se divorciou da sua esposa. E esses dias eu estava vendo um vídeo dele falando, dando um testemunho dele, só que um testemunho negativo. Ele dizendo: gente, de Cristo, ele não traz felicidade. Cristo não traz felicidade. Isso é uma tradição que colocaram na nossa cabeça. O irmão ele foi se distanciando, ao ponto de hoje, gente, está no YouTube, ele nega o Senhor. Ele nega a fé. A que ponto? Então, esse contexto do livro de Hebreus fala muito sobre isso. E é tão atual como nos dias que foi escrito. Muitos estão voltando. Muitos estão negando a fé por fatores externos. Na época eram perseguições vinda de outros crentes do sistema religioso da época. Hoje é a sedução, são os prazeres, aquelas coisas que têm entrado no meio e o evangelho está sendo diluído, é o fermento, e as pessoas estão se deixando levar por essas coisas, só que a fé está sendo minada, sem elas perceberem. E fica muito claro na minha mente a imagem de Ló, quando se apartou da presença do seu tio Abraão e começou a montar sua tenda cada vez mais. E a Bíblia fala que ele foi montando sua tenda, até chegar em Sodoma. Foi passos que ele foi tomando, mas distanciando. Abraão representava ali o testemunho do Senhor. Ele estava na presença de Abraão, mas ele foi se distanciando. Por quê?
Os olhos dele cobiçaram, né, as planícies, né? A Bíblia fala, né? Ele cobiçou, ele olhou e viu que as planícies eram um lugar lindo de se morar. Ali eu vou ter lucro. Ali meu gado ali vai ter água, vou abrir poços, né? Ali vou plantar bastante, vou criar bastante. E ele foi. Só que nunca, isso é uma mentira, né? Sabe? Isso é uma estratégia de Satanás. Quanto mais a pessoa almeja aquilo, mais ela vê que aquilo ali não preenche. E ele está sempre, mas tem mais, mas tem mais, mas tem mais. E a pessoa com os próprios pés, ela vai se distanciando do testemunho. Foi o que aconteceu com os irmãos. E o livro de Hebreus é um convite, uma demonstração a que os irmãos perseverem. Amém. Perseverem. No versículo, como nós lemos, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Ela tem grande galardão. Eles tiveram essa revelação. Eles receberam essa revelação do grande galardão que eles esperavam. Mas o calor da perseguição, dos fatores externos, fizeram com que eles desviassem os olhos do alvo, do galardão, e propuseram em escolher outras coisas. Irmãos, e no livro, na medida que a gente estava preparando, né, a gente pode observar, irmãos estudiosos, né, chegaram a essa conclusão, que há umas 5 advertências para nos ajudar nisso, para nos ajudar a combater esse tipo de problema com a gente, porque nós todos somos propensos a isso. Todos nós somos sujeitos a isso. Por isso que no livro a gente vai ver, existem várias vezes a palavra perseverem, perseverar. No próprio versículo 36, olha, com efeito tens necessidade de perseverança. Irmãos, temos que perseverar. Aleluia. Temos que perseverar. Por quê? Se fosse algo que não tivesse problema nenhum, não havia necessidade de perseverar. Mas por haver risco, a nossa fé corre risco. A nossa fé corre risco. O nosso galardão está correndo risco. A nossa coroa corre sérios riscos. Riscos perigosos. E por isso o autor, ele fala, há necessidade... Meu irmão, vou até beber agora. Obrigado. Por corrermos risco, há necessidade de perseverar. Amém. Há necessidade de perseverar. Amém. Antes de entrarmos, tá? Não vou me delongar, tá? Mas antes de entrarmos nessas 5 advertências que o autor, que o Espírito Santo, cuidadosamente, ele elaborou e deixou ali para que servisse como ferramenta, como ajuda para aqueles irmãos e para nós hoje, antes disso, eu acredito que faz uma necessidade da gente definir sobre confiança e ter fé, né? Confiança e ter fé. Eu confesso para os irmãos que eu observo, não no nosso meio, mas na cristandade em geral, é uma deficiência. Os irmãos, em geral, os irmãos entenderem o que é fé. O texto fala o seguinte, persevere, porque a fé de vocês corre risco. A fé vai levar ao galardão, né? A coroa está envolvida nisso. Vocês precisam ter fé. A fé corre perigo, ou agora está correndo perigo. Então vocês precisam perseverar. Mas aí, vamos aqui. Será que boa parte dos nossos irmãos salvos, espalhados pelo mundo, eles sabem o que é fé? Eles têm a noção exata, ou a noção melhor, a noção bíblica do que é fé, do que está em jogo, do que, por exemplo, se nós perdermos, nós iremos perder o galardão, não a salvação, tá? A coroa, o reino. O que está em jogo? A fé. Ah, bom, mas o que é fé, irmão? Porque quando a gente liga o rádio, no carro, em casa, a gente vai ouvir um louvor, o louvor fala, tenha fé para você vencer, né? Tenha fé porque Deus vai enviar um anjo, tenha fé porque você vai conseguir isso, tenha fé porque é uma fé triunfalista terrena. Na maior parte, tá? Não podemos generalizar, mas na maior parte, quando a gente
liga o rádio, vai ouvir um louvor, ou louvor não, ou uma música gospel, ou uma palavra, que também, às vezes eu vou buscar o menino, aí deixa o carro, aí ela sempre deixa na rádio, gospel, aí quando eu ligo tá lá, aí tá na hora de um pastor, um apóstolo, um bispo, dar uma palavra, e a palavra é sempre essa: porque você vai vencer, você vai conseguir, o teu casamento, o teu emprego, as tuas finanças. E isso, não é desde agora não, isso há muito tempo está sendo derramado, despejado no meio cristão, esse tipo de fé. Isso é um aspecto da verdade do que é fé? É. Porque o Senhor, se nós formos lembrar das palavras do Senhor, da sua obra aqui na terra, nos episódios onde ele tratava de doença, de morte, ele vai vincular a cura à fé, não é? Elias, embora tudo, né, vamos deixar aqui uma observação aqui, embora tudo é um sinal de algo espiritual muito maior, né? Não vamos ser tão bobinhos assim, ao ponto de nada, tá vendo lá? Por exemplo, eu ia falar sobre Elias e a viúva, né? Aquela mulher também, eu acho que é uma outra, né? A viúva é que perdeu o marido e depois perdeu o filho. Mas também teve aquela da panela e do azeite, não teve? São duas diferentes, não são? Eu acho que são. Depois de um momento ouvi. São, né? Amém. Aquela era uma questão de... Era o sustento da irmã ali, né? Era a provisão do seu lar, né? Ela ia perder, se eu não me engano, ela estava devendo, ela perdeu o seu filho, ia ser vendido como escravo. Então precisou uma intervenção divina. Claro, quando o homem de Deus falou, ela obedeceu. Me parece, se eu não me engano, ele falou: primeiro faz um bolo aí, né? Não lembro disso, vou comer. Depois ela agiu com fé. Então a fé também, em seus aspectos, também toca nesses assuntos. Mas nós podemos, vamos ser sinceros, hoje em dia, o que é derramado de forma maciça é o seguinte: é a fé como instrumento de ganho de bênção. De troca, né? De troca. Muitas das vezes é troca. Se você quer ter as coisas, você tem que ter fé, irmão. Amém. Mas a fé é só isso? É isso que está em jogo? É esse tipo de fé que corremos perigo? Qual é a definição de fé que, inclusive, aqui ó, no próximo versículo, nós lemos até o 39. Qual é a definição de fé que o próprio autor já... Eu acho que ele não tinha essa preocupação que nós temos hoje, né? As coisas não estavam tão assim como hoje. Eu acredito que naquela época, né, a maioria, no geral, era mais espiritual. Ele fala: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, independente do que você acha que é fé, a fé ela se baseia em algo que se espera e fatos que se não veem. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Então, a fé é baseada nesses dois tripés, né? Coisas que se esperam. Quem tem fé espera algo. Que não vê. Hã? Que não vê. E fatos que não vê. Agora, que fatos são esses? É claro, se eu for falar: eu ainda não vejo o carro, a casa, né? O jovem, eu não vejo ainda a varoa, ou a jovem, eu não vejo ainda o varão. Então isso é fé? Né? Porque eu não vejo, eu espero. O desempregado espera emprego, o doente espera a cura, né? O solteiro espera um companheiro. Com certeza que o Senhor vai prover, Né? Então, olha, está vendo aí, ó? Então, é bíblico eu esperar, eu ter fé nessas coisas. Mas vamos lá. Vamos discorrer aqui no próprio livro de Hebreus, a ideia que ele dá sobre fé. O que estamos correndo? Perigo. Aonde estamos correndo perigo? Vamos lá. A fé genuína, ela é baseada em quê? Vamos lá. Hebreus 1, de 1 a 4. E vamos ler e sempre examinando. Isso é algo que se espera? Isso está baseado em um fato que eu não vejo? Hebreus 1, 4. Viu? O próprio autor de Hebreus, ele toca nesses assuntos, nesses pontos, porque ele tinha uma visão muito clara do que a fé que ele estava pedindo para os irmãos perseverarem. Diz lá, ó: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho,
a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. A nossa fé, ela é baseada nisso? Nesse fato? A nossa fé é baseada nesses fatos. Existem muitos outros, tá, irmãos? Mas eu tentei pescar aqui no livro de Hebreus e puxei também em outros lugares algumas coisas que baseiam a nossa fé. Isso que o autor, em todo o livro, está falando, olha, persevere, não tire o olho dessas coisas, porque isso, tirando o olho dessas coisas, vocês correm o risco, perigo de perder o galardão, a recompensa, o reino. E nós sabemos que o Senhor é a nossa herança, o Senhor é o nosso galardão, o Senhor é a nossa porção. Olha o risco que estamos correndo. Esaú, ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Ele valorizou mais a sua necessidade, que era uma necessidade passageira de fome, e trocou algo espiritual. Seu pai, Isaac, tinha uma promessa que era herdada de Abraão, uma promessa espiritual: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele trocou esse fato, que se não vê, que se espera, por um prato de lentilha, que ele viu, que ele pôde apalpar, e que ele comeu, saciou, e daqui a instante ou no dia seguinte estava com fome novamente. Ele trocou. Naquele momento, a fé era que, qual era o objeto da fé naquele momento? A promessa de Abraão. Jacó, eu quero essa promessa de Abraão, que meu pai herdou, eu quero herdar também, mas meu irmão está na frente. E Esaú abriu mão. Por quê? Porque ele não tinha fé, ele não vislumbrava o espiritual, ele não vislumbrava a riqueza da recompensa, da promessa. E aqui, irmãos, quando nós perdemos de vista a riqueza das promessas, a gente troca ela por um prato de lentilha. A gente troca por um relacionamento, a gente troca pelo emprego onde nesse emprego a gente sabe que a gente vai ter que dar um jeitinho desonesto para poder se manter ou ser promovido. A gente troca as promessas pelo andar dentro de casa que não agrada os padrões do Senhor. Então, olha como nós corremos perigo o dia todo. Todos os dias nós corremos o perigo. Nos é oferecido um prato de lentilha em troca do nosso galardão que nos está proposto. Precisamos ter a visão nítida do que nós iremos receber. É claro que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado. Nós não temos. O nosso corpo, nesse nosso tabernáculo, não foi aparelhado ao ponto de a gente vislumbrar. Paulo, ele teve que subir e ver, e muitas coisas ele não pôde comentar. João, em espírito, ele viu algumas coisas. Mas quando estes, tanto Paulo como João, compartilham o que eles viram, a gente fala: não entendi, é muito complexo. Eu vou fazer 42 anos. Há 42 anos eu escuto as pessoas falando: Apocalipse é muito complexo. Né? E tem gente que fala que, o Watchman ali, por exemplo, fala que o livro de Mateus é mais complexo que Apocalipse, por causa das verdades profundas, espirituais, que estão ali, que o Senhor colocou ali, que introduziu ali. Mas, pela graça do Senhor, pela fé, nós podemos vislumbrar alguma coisa. Então vamos lá, Efésios 1:9. Algo que também estava, aonde a nossa fé se baseia. A nossa fé, a fé genuína, a fé que o autor de Hebreus estava pedindo para os irmãos perseverarem, não é essa fé que nós falamos, né? De obter coisas, sucesso na vida, mas em si, em fatos que nós esperamos, coisas que esperamos e fatos que não vemos. Nós já falamos de um, né? E agora vamos falar em Efésios, clássico, 1:9.
olha só, mais uma coisa que está baseado a nossa fé, a fé genuína. Algo que o mundo, Satanás e as trevas estão querendo nos tirar, ofuscar, para que nós não cremos mais nessas verdades. Ó, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, no futuro, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Isso é uma realidade. Nós esperamos isso e são fatos que não vemos, mas é uma realidade espiritual. O livro de Efésios, ele trata sobre realidades espirituais da igreja. É um livro profundo ou elevadíssimo, espiritualmente falando. Quem consegue vislumbrar isso? Somente os que têm fé. E não só isso, mas isso em si já é o objeto da nossa fé. Aquilo que foi conquistado pelo nosso Senhor, a sua obra. O que o Senhor conquistou na sua obra? Nós herdamos o que Ele conquistou, mas herdamos pela fé. Então tudo isso está envolvido a nossa fé. Então nós temos que perseverar. A questão do propósito eterno do Senhor Deus. Pode falar. Se você concluir com esse capítulo, você vai ver. Amém? Pode ler, irmão. Pode ler. E também ele que vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele vivo e fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é penhor da nossa herança, Aleluia. para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Amém. Irmãos, se nós não tivermos nossos olhos postos em Cristo e a cada dia andar no Espírito, a gente vai perder o vislumbre dessa realidade. É uma realidade futura. Muitas coisas falam sobre a realidade presente, porque o reino já está no nosso meio, mas o reino se manifestará de forma plena quando ele vier. Mas tanto o reino hoje quanto o reino pleno, ele necessita que os nossos olhos estejam postos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós temos a fé, nós nos tornamos Propriedade de Deus. E precisamos fazer a manutenção dessa fé todos os dias, porque existem perigos que está todo momento nos tirando os olhos dessa realidade. E como isso, e como nós temos vistos e até comentamos, existem muitos, assim como os irmãos judeus convertidos, novos convertidos, assim como estes, hoje muitos estão se desviando dos olhos do Senhor e abrindo mão dessas ricas promessas. Mas por quê? Isso é da noite para o dia? Não. Isso foi legalidade em cima de legalidade. Foi legalidade. Hoje eu pisco pro Senhor, né? Amanhã eu dou uma olhadinha só do lado do mundo. E depois, quando você vai ver aquela situação de Ló. Ele está muito afastado, já está com o pé em Sodoma. Sodoma foi destruído. Ele teve que sair de lá. Ou seja, ele caminhou para um lugar que mais cedo ou mais tarde ia ser destruído. O que o Senhor Jesus disse? O mundo já é maligno. Vocês estão cobiçando eles? Você está cobiçando o mundo? O galardão de vocês não está posto no mundo. Está posto em mim. Eu sou o galardão de vocês. Amém, irmãos? Amém. Mais uma questão, Lá em Colossenses 1, 3, 23, esses versículos, irmãos, que eu listei aqui, eu volto a dizer, existem muitos outros na palavra que dão testemunho disso que nós estamos falando. Óbvio, né? A palavra, ela aponta para o Senhor, né? E em toda a palavra, a revelação acerca do Senhor. Mas esses versículos aqui que eu achei interessante compartilhar com os irmãos em casa meditem, se os irmãos quiserem, mais aprofundado nesse versículo, é algo que eu creio, na minha humilde opinião, a nossa fé, a nossa genuína fé, a fé no Senhor e nas suas promessas, na sua obra, ela está baseada nesses versículos, dentre outros, mas nesses três. Esse vai ficar muito extenso.
né? Colocar montes de versículos que dão testemunho do Senhor, da sua obra, coisas que nós esperamos e fatos que não vemos. A nossa fé está baseada nisso. Então, quando Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem, não são qualquer coisa que se espera. Aí eu não posso falar que eu tenho fé porque eu espero algo qualquer. Eu não posso falar que eu tenho fé porque eu sou convicto de uma verdade que eu não vejo. Não, é uma verdade espiritual. Os fatos que eu não vejo são a obra do meu Senhor. E é a obra de restauração, é a obra de criação do Pai. Tudo isso está dentro do pacote de fé. São os fatos que eu não vejo, mas eu creio que o universo foi feito pelo Senhor, que o Senhor ele enviou seu Filho, que o seu Filho viveu, sofreu, morreu e ressuscitou, subiu ao céu, foi glorificado, descerá para me buscar. Esses são os fatos que tanto eu não vejo, mas eu creio, como eu espero. Essa é a base sólida da nossa fé. Agora, quando nós abrimos mão disso e deixamos que outras coisas sejam misturadas a essa fé, aí fica diluído, né? Aí a nossa fé cada vez vai ficar fraca, fica rala, ao ponto da gente só ter como fé o objetivo de obter algo. Paulo fala, né? Lá em Coríntios, me ajudem, irmãos, se nós somos daqueles que esperamos somente das coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes. A nossa fé não se baseia a receber só daqui, não. Pelo contrário, a nossa fé se resume ou se baseia em receber mais de lá. Mais de lá. O que esperamos é algo eterno. Amém? Irmãos, estou correndo, tá? Agora vamos partir, para não ficar muito longo, vamos partir para as 5 advertências, né? Assim de uma forma bem rápida, né? Não percebe que estou correndo, para não tomar algum tempo dos irmãos. A gente percebe que a nossa fé é baseada nessas coisas, nesses fatos espirituais. São realidades espirituais. São realidades espirituais que nós só temos acesso através da fé. E no momento que a gente perde a nossa fé, nosso acesso a essas realidades, ele é rompido. Então por isso, mais uma vez, ecoa aqui a advertência, né? Os conselhos do autor de perseverem em manter firmes na fé, na confiança. Olha o galardão de vocês. Não troquem as promessas pelo prato de lentilha. Perseverem. Por mais que o mundo seja sedutor, por mais que o desânimo às vezes bate, e às vezes não, sempre bate, por mais que vem fraqueza, perseverem. E 5 advertências que o autor vai deixar durante a carta, que ele evidencia isso, a necessidade de perseverança. E ele enumera aqui, ele coloca aqui, ele lista alguns motivos, né? Alguns motivos. Eu acredito que há outros, mas o autor, pelaquela situação, pelo contexto espiritual daqueles irmãos, ele achou necessário, o Espírito Santo é claro, achou necessário listar esses 5 motivos que faz com que a fé, os irmãos percam a fé, desanimem na fé, não evoluam na fé, não cresçam na fé e queiram voltar atrás. A primeira está lá em Hebreus 2, de 1 a 4. Os irmãos conhecem, tá? Eu só vou passar assim, fazer um simples, breve comentário. 1:4. O texto, o título do capítulo 2 para mim aparece assim, ó, o perigo da negligência. O perigo da negligência, ou seja, aí de cara a gente percebe uma advertência que o autor de Hebreus ele dá para os crentes com relação ao perigo de perder a fé. É a negligência. Perdão, é 2:4. Vou ler vou ler do 1 ao 4, né? Lendo cortadinho assim, perco o contexto do texto. O versículo 1 diz assim, no capítulo 2: Por esta razão, importa que nos apeguemos, olha só, com mais firmeza às verdades ouvidas, aquelas que nós já citamos agora. Tem muitas outras, mas todas elas, é claro, se harmonizam, para que delas jamais nos desviemos. Olha só, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão, desobediência recebeu justo castigo,
Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Na verdade eu coloquei aqui mais seria 2, eu botei aqui só o 2, 4, mas seria o certo, seria 2 de 1 a 4, esqueci de botar um luzinho ali. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Há uma responsabilidade, irmãos. Há uma responsabilidade. Negligência, eu não procurei, eu não tive a curiosidade de procurar no Google. Né? Se os irmãos puderem fazer uma pesquisa rapidinho aí, ó, o que significa negligência? A princípio, para mim, eu acho que é algo que tem a ver com irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Nós recebemos tão grande salvação. Há uma revelação que nós recebemos. Os planos do Senhor. Nós cremos e fomos salvos. Mas e agora? O que nós vamos fazer com tal revelação? Olha uns perigos aí, ó, que corremos o risco. Se negligenciarmos... Falta de cuidado, fúria. Aí, ó, falta de cuidado. Falta de cuidado, né, me leva a pensar em falta de manutenção, né? A gente recebe algo caríssimo, né? Alguém chega para o irmão e dá um presente, um carro, uma casa. O irmão deixa para lá, ó. Um carro. Tem valor? Tem, não tem? O irmão pega um carro, o irmão abastado tem que pegar o carro novinho na loja. Toma, meu irmão, fica pro irmão. Fica pro irmão. Pro irmão trabalhar, pro irmão passear com a família, toma. O irmão recebe esse presente. O irmão pega esse carro e deixa lá. Hã? Trata com de leite. Deixa pra lá, não é que o irmão vai usar. O irmão vai usar. Quando tem interesse, o irmão usa. Questão. O irmão vai sair, quando o irmão quer ir para praia, o irmão vai, quando o irmão vai trabalhar, vai, o irmão vai fazer compra, vai buscar a esposa no salão, ou os filhos no colégio, mas na hora de cuidar, o irmão não cuida. O carro só está te servindo as suas necessidades. Foi um presente que o irmão recebeu. O carro só está te servindo para as suas necessidades. Mas na hora de cuidar, de fazer a manutenção, o irmão não. Deixa para amanhã. Vamos fazer essa manutenção, deixa para amanhã. Tem que levar, tem que trocar o óleo, tem que trocar a correia, tem que levar não sei o que, tem vistoria, tem não sei o que. É claro, coisas impostas faz, né, pelo mas tem gente que nem isso faz, nem leva para fazer vistoria. Aí fica, né, protelando, deixando para amanhã. Isso é negligência, em outras palavras, isso é falta de cuidado. Nós recebemos uma tão grande salvação, uma salvação completa, que além de salvar o nosso espírito, ela salva a nossa alma e o nosso corpo será glorificado, amém? A salvação ela é completa, espírito, alma e corpo. Agora é a nossa alma, amém? Recebemos a salvação, temos a vida eterna, eu creio no Senhor Jesus, meu espírito é salvo. Mas irmão, é a salvação da alma. O irmão não vai trabalhar cooperando com o Espírito Santo, não? E o negar o eu? E o tomar a cruz todo dia e seguir? Mas não é bem assim, não. Vai levando um dia, 2 dias, 3 dias, meses, anos, décadas. Negligência. Nós recebemos uma salvação completa. Uma salvação completa. Nós precisamos cuidar dela, desse presente, dessa coisa caríssima. Desenvolver. Quem pagou esse preço? Foi de graça para todo mundo ou alguém teve que pagar o preço? Nós recebemos a salvação de quem? Alguém pagou, né? Nada, a gente sabe. Todo mundo aqui é adulto. Nada de graça. Nada de graça. Se alguém nos deu algo, alguém pagou esse algo. Alguém pagou esse algo. Se alguém te deu um presente, eu achei ali, eu te dei porque eu sei que você está precisando. É o quê? Um aparelho bonito pra caramba. Pô, você não pagou não? Não, eu ganhei lá na rifa lá da escola, ou no bingo, te dei no trabalho. Tô te dando. Beleza, eu não paguei, pagou. Mas o chinesinho foi trabalhou lá. O chinesinho trabalhou até de noite, até de madrugada, em troca de um prato de arroz. Desculpa, tá? Você não pode ser isso. Mas alguém trabalhou.
Então, irmãos, a salvação que nós recebemos, ela foi caríssima. Ela foi caríssima. Nós não temos a ideia do quão caro ela custou para o nosso Senhor. E hoje nós temos essa salvação. E o perigo da negligência é tirar os olhos do Senhor e começar a colocar os olhos no mundo, ou em nós mesmos, ou na religião, e não no Senhor e na sua salvação. Então eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer manutenção. Aonde eu preciso cortar as arestas? Onde eu preciso entregar essa área que o Senhor já ocupou, essa área que assim, mas tem muitas áreas ainda dentro de mim que o Senhor precisa ocupar, e Ele está esperando. Filho, dá no teu coração, o tempo está passando. Como que você vai se apresentar diante de mim? Você precisa se apresentar diante de mim de uma forma correta. Amém? Vamos lá, o segundo erro, incredulidade. Está lá em Hebreus 3, 12 e 14. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-os mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 13, do 12 ao 14. 3, né? Perdão, irmão, é 3, eu falei 13, né? Hebreus 3. É porque a tradução dele é bem diferente. Tá? Pode ler a tua. É 12, né? Não, 3, 3 12 ao 14. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amém. 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Amém. Então, esse texto ele fala sobre, a minha versão fala sobre incredulidade, mas se os irmãos forem acompanhar desde o versículo 1, está falando sobre aquele comportamento do povo lá no deserto, né? E eles pereceram pela incredulidade. O Senhor os tirou com mão forte do Egito, o Senhor mostrou sinais e milagres, e mesmo assim o Senhor falou: eu vos tirei para levar para uma terra. Eles deveriam tomar posse dessa palavra. Mas a cada problema, a cada perseguição, eles murmuravam. Foi para isso? Foi para isso que o Senhor nos tirou do Egito? Mas o Senhor já falou: eu vos tirei daqui para levar para a terra prometida. Mas eles ficavam tentando o Senhor. No texto ele vai falar na provocação. Eles ficavam provocando o Senhor. Provocando. Por quê? O Senhor viu o coração deles. Eles não estavam preocupados, de fato, com o problema da minha família. Como que eu vou alimentar minha família? E se vier perigos no deserto, no fundo do fundo, eles não criam na palavra do Senhor. Eles não, o Senhor dá testemunho disso. O Senhor que conhece o coração, Ele dá testemunho disso. Ele falou: como no dia da provocação, vocês não creram, por isso que vocês ficavam me provocando. O Senhor sabe o nosso coração. Existem promessas, nós precisamos caminhar, sofrer, mas nós temos que crer. Porque se a gente duvidar, que sentido tem em perseverar?